Bom dia, meus irmãos e amigos. Nesta segunda-feira, dia 30 de março de 2026, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, que nos diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo está nos falando aqui sobre aquilo que Deus, aquilo que Jesus o revelou. Paulo, ele era um perseguidor do evangelho, e quando ele estava indo para Damasco, com o objetivo de ali prender os cristãos, bater, matar, ele tinha uma carta, uma autorização para assim proceder. O Senhor Jesus aparece a ele no meio do caminho e ele tem a sua vida transformada. E a partir daquele momento, Paulo, que ele era um conhecedor profundo, né, do Antigo Testamento, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu, estudava muito sobre isso, mas ele está totalmente confuso agora diante da situação quando Jesus se apresenta a ele, aparece a ele. E então ele vai para a Arábia, colocar em ordem sua mente, os seus pensamentos, o seu aprendizado, e fica ali durante 2 anos, na qual, durante esse período, Jesus começa a operar na vida dele, começa a revelar a ele sobre o Evangelho. Portanto, o Evangelho anunciado na Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. É isso que o texto aqui nos fala. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não vem do homem. Versículo 12, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante sobre isso. O que a Bíblia nos apresenta, o seu evangelho, a sua palavra, ela vem de Deus. Ela foi revelação de Jesus a Paulo em tudo aquilo que ele escreveu. E ele escreveu muitas cartas com muito conteúdo, muita doutrina aqui tem. E aí chega nos nossos dias, homens que não conhecem verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, querem deturpar, querem modificar a Bíblia, querem alterar, aquilo a qual Paulo escreveu e que não foi anunciado segundo o homem, mas a revelação do próprio Deus, do próprio Jesus, que Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Portanto, o evangelho anunciado na Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Ninguém está autorizado pelo Senhor a mudar, a alterar. Ninguém pode assim fazê-lo, porque está realizando aquilo que seja concernente à vontade do homem, ao desejo do homem, não de Deus. Paulo é muito claro quanto a isso, quando ele fala sobre isso. No versículo 8 desse mesmo capítulo 1, ele fala assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo, mais uma vez aqui, está falando que mesmo que ele viesse a fazê-lo, então ele estava fora da razão, e que mesmo que viesse um anjo, não teria como pregar um outro evangelho diferente desse, porque aqueles que assim o fazem, eles são anátema, são loucos, estão fora de si, e hoje nós vemos isso acontecendo muito. Portanto, a minha palavra para você, que nos assiste, que nos vê, que nos ouve, não se deixe enganar por palavras que venham ser ditas diferente do que o que a Bíblia afirma. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, foi a revelação do Senhor para os homens. E Paulo é muito claro quanto a isso.
E então, depois que ele passa esses 2 anos ali na Arábia e o Senhor operando grandemente na vida dele, mostrando, dando entendimento a ele, ele vem para fazer cumprir aquilo que o Senhor havia determinado a ele, pregando, testemunhando, levando pessoas a conhecerem e aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador e deixando para nós, nos nossos dias, essa preciosidade que são todas as suas cartas. Não se deixe enganar. A minha palavra para você é essa. Não se deixe enganar por ventos de doutrinas que homens, erradamente, venham induzi-lo a isso. Porque a palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra do Senhor. Ela foi revelação do Senhor para as nossas vidas. Que diante disso, o Senhor nos abençoe e nos conceda uma semana de paz, de vitória, de reflexão. E que estejamos sempre firmados na palavra do Senhor. É a nossa oração para você hoje e sempre. Amém.